Política e religião combinam? Está começando a transformação mais positiva da sua mente, o Positivamente, o podcast que tem o objetivo de provocar uma metanoia no seu cérebro e fazer você olhar para o lado positivo da vida. Eu me chamo Jessie e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o tema que particularmente eu não entendo muito, então estou aqui para aprender, para debater com vocês e a gente recebeu um especialista, uma pessoa que estuda, uma pessoa que tem conhecimento, porque como vocês sabem, a gente sempre faz as nossas perguntas lá no Instagram, o que vocês querem saber, e pediram sobre política e religião. Então a gente chamou o Kriegner, maravilhoso aqui, tá com a gente pra falar sobre política, religião. Ele é um estudioso, ele que tem um Instagram super legal aí pra vocês acompanharem. Então a gente vai ter esse papo aqui pra gente aprender, pra que a gente possa ajudar vocês de alguma forma, eu aprender também. Então vou estar sendo uma porta-voz aqui da pergunta de vocês. Vamos lá? Kriegner, chega pra cá. Muito bom, obrigado, Jessie. Obrigada a você. E aí, galera, muito bom estar aqui com vocês. Ô, Kriegner, se quiser falar o seu arroba aí pra galera já seguir você, já acompanhar o seu conteúdo. Com certeza, olha, tô lá no Instagram com @Kriegner. Esse é meu sobrenome, tá? Meu nome é Henrique, na verdade, mas sobrenome é Kriegner e todo mundo me chama, então é Krigner, não tem muito segredo. Lá no Twitter também é @Kriegner e no Telegram também, Amigos do Kriegner. Kriegner você procura, tem eu e mais uns dois. É tipo eu, que é tipo Jéssica com D na frente. Tipo, também tem eu e mais 3. É raro, né? Exato. Muito obrigada por você estar aqui, por você ter aceitado o nosso convite. Pra prazer. Compartilhar aí o seu conhecimento, tudo que você estuda. Ele também tem um podcast super legal. Então, tenho certeza que esse papo vai ser muito legal, muito gostoso, divertido e leve acima de tudo, né? Porque apesar desse tema ser um tema muito polêmico, acredito que a gente vai conseguir deixar ele divertido e leve e informativo, né? Com certeza. Então vamos lá, direto que interessa, Kriegner. Política e religião combinam? Com certeza. Todo mundo me fala, quando vai conversar sobre isso ou me faz essa pergunta, eu faço isso com ênfase, eu respondo que sim, combinam. Porque sabe por quê, Jessie? Tem uma definição, se a gente vai olhar lá, o que é política, né? Vamos começar aí desmistificando o que é e o que não é. Política, hoje a gente já pensa numa coisa meio negativa, né? Então a gente já pensa, política, o que é? Roubalheira, é dinheiro fácil, vamos voltar pra essência. Lá no dicionário, se a gente vai olhar pra política, tem uma das definições que eu gosto muito que diz que política é a arte de se relacionar para se obter um objetivo em comum. Uau. E pra mim isso é fascinante, porque não tem uma só pessoa nesse mundo que não se relacione com alguém pra poder obter alguma coisa. Faz parte da interação do ser humano, né? Não tô dizendo que o pessoal aqui que tá te ouvindo é interesseiro, não. Mas é parte da vida. Você vai sair com seus amigos, sexta-noite, você vai comer uma pizza, mas tem o outro que quer um hambúrguer, o outro que quer o japonês, o outro que quer um churrasco. Então rola toda uma interação. Isso é basicamente, na essência e de uma forma bem simples, o que é a política. Então, política é a arte de se relacionar. Então, significa que eu vou me relacionar com quem? Com outras pessoas. Então, é eu sendo o que eu sou, com as minhas crenças, com os meus valores, com as minhas manias, com meus desejos, as minhas vontades, me relacionando a outras pessoas que também carregam esse mesmo conjunto de características. Entre essas características, entra as suas crenças religiosas. Então, não tem como separar. Porque política é feito por pessoas e religião também é praticado por pessoas. Pessoas que têm a sua opinião política, pessoas que têm seu posicionamento e pessoas que têm sua convicção religiosa. Então, é impossível separar uma coisa da outra. Eu acho, Jess, vou me arriscar aqui e supor que as pessoas falam que tem que ser separado porque elas ficaram traumatizadas demais. Então, entra aquele negócio que todo mundo cresceu ouvindo falar, que é política, religião e futebol não se discute. Sim. E assim, política e religião se discutem sim, mas tem que discutir respeitosamente, sabendo que você não pode enfiar a goela abaixo, né, a sua opinião pros outros, que cada um tem o direito a ter sua opinião diferenciada, mas se discutem sim, né? Então, sim, se misturam e principalmente elas são necessárias de andarem juntos, porque quando você isola a política, você tira dela uma sequência de valores que são praticados na religião. E quando você isola a religião, você tira dela uma aplicabilidade que só é praticada através da política. Então não pode ser isolado de jeito nenhum. Caraca, muito bom. É isso. Acho que a gente tem algumas crenças limitantes, assim, que a gente escutou desde criança. Ah, sobre isso não se discute. Ou, não, isso não tem nada a ver com tal coisa. Que a gente cresce acreditando nisso, quando na verdade elas se complementam. É isso que você falou. Exatamente. Não tem como você tá falando de pessoas, de crenças. Na própria Bíblia, no Antigo Testamento, Davi, o rei de Israel, José, Neemias. Então, assim, é bíblico. Exatamente. Né? É bíblico. Mas eu acho que tudo que é humano tem o lado bom e o lado ruim.
ruim. Tem pessoas que fazem pro lado positivo ou pro lado negativo, assim como tudo, né? Em qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de esfera. Mas na política, como é algo que realmente interfere muito na nossa vida, virou algo muito tipo... Você não sabe o que pensar direito, não sabe o que falar, tem medo muitas vezes. Eu acredito que muitas pessoas têm medo de se posicionar, porque se você pensa diferente do seu grupo de pessoas, você também é super julgado. Então é realmente delicado falar sobre, mas é necessário, né? Exatamente, super necessário. Tem uma frase que eu gosto muito e tem uma divergência aí de quem foi que falou essa frase, mas essa frase fala assim, que o preço de você não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Então, o preço da nossa omissão é deixar com que chegue no poder pessoas que estão estrategicamente utilizando e às vezes até instrumentalizando a política, porque infelizmente a gente sabe quantas pessoas que existem lá, e na política que eu digo não é só no poder não, eu tô falando nos partidos, em organizações sociais, enfim, que são envolvidas aí no jogo político. São pessoas que, muitas delas, estão lá por interesses pessoais, e quando a política na verdade é uma questão de serviço, né? Quando a gente olha para a raiz da palavra ministério lá no hebraico, é serviço. Então quem ministra serve através da palavra, através da adoração, através de uma ação social. E a política também, ela é um ministério, ela é uma área de serviço, né? Pra gente servir a população. Mas como aquelas pessoas, né? E aí o Martin Luther King fala isso também, que o que mais traz medo, né? Não é o barulho que os maus fazem, mas é o silêncio dos bons. Porque quando os bons se calam, aqueles que querem a coisa boa, querem ver o negócio andando pra frente, quando esses se calam, aqueles que só querem interesses mais escusos, eles vão e falam e fazem barulho e conquistam apoio. Então esse é o maior perigo da gente ignorar uma área que, eles falam que é chato, e eu sei que eu sou um pouco nerd, vou confessar aqui, mas eu gosto demais, e é legal, quando você tem a ótica boa e a ótica certa, na verdade, e tem as informações corretas, é bem legal. Tem que ter estômago, mas é bem legal. Polis significa cidade, né? Então, exatamente. Política significa exercer cidadania. Muitas vezes eu, assim, sendo muito sincera, meus pais começam a conversar, e aí eu entro num grupo de pessoas que estão conversando, e aí muitas vezes eu falo assim, ai, não quero saber. Porque aí começa uma discussão, e muitas vezes famílias brigam entre si. Eu falo, gente, que difícil isso, porque é muito forte. São opiniões completamente diferentes, assim, então dá o choque, né? Mas tá errado essa postura de se afastar. Porque daí você deixa de ajudar, de cooperar, de exercer o seu direito, de ser cidadão. Então é realmente muito importante a gente se informar. Seja seguindo um Instagram, seja vendo um canal de YouTube, qualquer coisa, né, Krigner? Já ajuda pra você sair daquela falta de conhecimento, daquela ignorância política. E aí, sei lá, no dia da eleição você vai lá e só vê alguma coisa e clica. Tipo, gente... Essa é a pior coisa. Por exemplo, a gente vê, pra quem mora, sei lá, em qualquer cidade, você vê quem que lembra o último vereador que a gente elegeu lá em 2016. Quem que você votou pra vereador? Eu não faço ideia. É isso. E assim, a maioria das pessoas acaba pegando alguém que recebeu de indicação de outro alguém, confiando que esse outro alguém fez a lição de casa, mas não necessariamente ele fez. Exato. E com isso a gente elege e reelege pessoas que estão lá há anos e anos e anos. Aí você pergunta, mas e aí, o que você fez mesmo? Eu escrevi um papel aqui, eu votei de certa forma ali. Tá bom, mas 4 anos pra fazer tudo isso, assim. E a gente acaba não colocando a pressão que a gente deveria em quem tá trabalhando com o nosso dinheiro, porque a real é que é muito caro manter um político no Brasil. Exato. Seja no nível municipal, estadual, federal, custa dinheiro. E para um país que tem aí 25% da população abaixo da linha de pobreza, que tava com um número de recentes aí 11, tá quase chegando a 13, agora, se não me engano, por cento o número de desempregados, pessoas que estão numa idade economicamente ativa, mas que não têm trabalho. Um número assustador aí de jovens nem, que nem trabalham, nem estudam. Não estudam porque já passaram da idade obrigatória de escola, ou que evadiram, né, saíram da escola, mas não ingressaram no mercado de trabalho. Então, nem de forma formal, nem informal. Ou seja, estão fazendo o que da vida? Quando a gente começa a ver esses indicadores, a gente fala, cara, alguma coisa precisa ser feita. Mas aí você pensa, tá, mas eu tenho lá em São Paulo, quem mora aqui em São Paulo, né? Tenho mais de 50 vereadores trabalhando pra mim. Tenho não sei quantos deputados estaduais, tenho 3 senadores e tenho mais não sei quantos deputados federais representando o meu estado. E nenhum deles está se preocupando com isso, assim, tem alguma coisa muito errada. Exato. E realmente tem, mas a raiz é a gente tá escolhendo com o dedo podre, na verdade. Exato. E como deixar de ser um brasileiro, né? Boa. Pra quem tá ouvindo, gente, é um termo que ele usa pra falar, são pessoas que não se interessam ou não entendem e também nem querem entender. Como deixar? Acho que seria legal a gente dar essa dica, né? Pras pessoas que estão ouvindo, que não se interessam, mas que querem às vezes se interessar ou que não sabem por onde começar. Boa. Eu sempre recomendo uma coisa. Pega alguma plataforma
plataforma de redes sociais que você possa dedicar para ler notícias. Acho que a primeira coisa daí é você ter quantidade de informação. Aí vem uma outra pergunta que as pessoas fazem muito, que talvez o pessoal deve ter te mandado aí. Como acreditar naquilo que eu tô lendo, né? Como saber que eu não tô caindo numa notícia que é de extrema esquerda ou extrema direita? Eu não quero cair no extremo, eu só quero estar bem informado. Infelizmente, não existe um negócio chamado imparcialidade. Quando a gente está lendo uma notícia, a gente tem que considerar que alguma vírgula, no mínimo, pode estar servindo ao interesse de outro alguém ou daquele veículo de imprensa. É aquele negócio, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, funciona mais ou menos assim na imprensa também. A gente não pode desconsiderar isso. Então, o que eu recomendo? Sempre que você tem um assunto do seu interesse, que você lê uma notícia que te chamou a atenção, vai em outra fonte de notícia também. Então, você pegou lá um jornal que muita gente fala, esse jornal é de esquerda. Tudo bem, é direito dele, constitucional dele se posicionar na esquerda. Mas então vai no outro jornal de direita e pega essa informação e cruza. Aí você vai entender o que é fato e o que é opinião. O que é opinião, você pode ler, considerar importante para o teu senso crítico. Agora, o fato é aquilo que vai orientar a tua opinião. Então, eu acho que para mim, ler bastante notícia é a melhor coisa. Não leia só o tweet, não leia só a manchete, não ouça só a chamada do rádio ou o Jornal Nacional e vai acreditando cegamente, porque eles constroem uma narrativa também. Cada veículo de imprensa tem sua própria narrativa, então é interessante fazer isso. Agora, o Twitter é uma ferramenta que me ajuda muito e tem gente que fala assim, quem que é esse cara que tá recomendando o Twitter pra poder entender mais de política? E é real, ajuda muito, porque tem muitos políticos que usam o Twitter, porque Instagram e Facebook dessa galera, geralmente, eles não estão tão acostumados, não são eles que fazem, é um assessor, é uma agência, um negócio mais produzido, né? Agora o Twitter é igual o Trump e o Bolsonaro, os dois eles usam o Twitter no dedo, assim, ele vai lá e twitta, ou ele dá pra alguém próximo twittar, então tem muitos políticos, senadores, vereadores, prefeitos, governadores, enfim, de todas as categorias que usam o Twitter, muitos comentaristas políticos, analistas de ciência política que usam o Twitter também e que tweetam ali a sua opinião, então é interessante você ir tendo um termômetro daquilo que tá acontecendo. De início, a pessoa que tá hoje num estado de brasileiguice, né, ele é um brasileigo ou uma brasileiga, essa pessoa não vai ler uma notícia e vai ficar super bem informado, vai demorar uma semaninha, 2 semanas, mas aí logo você vai ver os pontos se conectando. Eu acho que isso é uma ferramenta muito prática, ler bastante notícia, isso ajuda muito. No YouTube tem muitos canais oficiais de ciência política, canais até do próprio governo, e quando eu falo do governo, não tô falando do governo Bolsonaro, tô dizendo canais que são do governo independente de quem é o presidente, né, e que vão lá e pegam ciência e trazem conceitos muito claros. Eu acho que isso é bem legal e dá pra orientar a galera. Muito bom, ó, gente, pega essas diquinhas aí, eu também vou aplicar. Boa. É realmente muito importante pra gente sair da brasileiguice, né? Exatamente. É necessário, é realmente necessário, principalmente nesse momento que a gente vive, né? E assim, Krigner, o que a Bíblia diz sobre a política? Porque assim, a gente vê muitos versículos falando que a gente precisa escutar as autoridades, orar pelas autoridades, pelos reis. Então é bem complicado, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não concordo com a atitude dele, essa atitude dele não é uma atitude bíblica, não é uma atitude pautada nos valores cristãos e tudo mais, então eu não vou seguir. Aí você entra na contradição, não, mas você tem que respeitar, é uma autoridade, exatamente. Se ela é uma autoridade, você precisa respeitar, você precisa orar. O que a Bíblia diz sobre essa questão? Bem legal, essa pergunta é muito boa, especialmente em dias como os de hoje, que a gente tem crise em vários setores da sociedade, né? Uma coisa principal ali, Romanos 13 é um baita de uma orientação aí pra gente. Lá fala sobre nós honrarmos as autoridades, lá fala sobre a questão da polícia, então ele fala assim, ali a autoridade, ela não carrega a espada à toa, ela tem sim um poder de correção, né? Então é uma coisa que a gente aprende ali. Também fala sobre quem é a autoridade, porque Romanos 13 é muito interessante de ver que ele fala assim, se não me engano no versículo 6, que ele diz que não há autoridade que não tenha sido estabelecida por Deus. E tem gente que lê isso e fala assim, uai, mas é Deus que coloca então as pessoas no poder? Aí você fala, não é, porque quem votou no Lula para presidente foi o povo brasileiro, quem votou na Dilma para presidente foi o povo brasileiro, quem votou no Bolsonaro, não foi Deus que foi lá e fez o negócio acontecer, foi uma democracia. Quem votou no Hitler, não foi Deus que colocou o Hitler lá, foi uma votação indireta na época, mas assim, foi lá uma votação e eles escolheram. Então tem um negócio que a gente precisa olhar aí, quando a Bíblia tá falando sobre autoridade e que a autoridade foi estabelecida por Deus, não é um CPF, é um CNPJ. O princípio da autoridade, ou a posição de autoridade foi estabelecida por Deus, a questão da liderança. Agora, a pessoa que ocupa aquele lugar, ela não necessariamente foi levantada por Deus, ela pode ter sido levantada por
por homens. Tanto é que no versículo mais à frente ele diz que os magistrados, ou seja, os líderes, né, e aí prefeitos, presidentes, deputados, enfim, quem está na posição de autoridade, eles são servos de Deus se cumprirem pontualmente o seu ofício. Então eu sempre falo assim, cara, tem gente que tá na bancada evangélica e que não é servo de Deus, porque não tá cumprindo o cargo que foi chamado para cumprir. E tem gente que não é evangélico e não é da bancada evangélica, mas que é um baita de um servo de Deus, porque tá lá fielmente cumprindo o papel e querendo o bem da sociedade, fazendo uma gestão transparente, tendo resultados efetivos. Então tem essa diferenciação que ela é muito importante da gente considerar. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2 também, é uma baita de uma aula, porque mostra pra gente e conflita muito com aqueles valores que a gente tanto defende, na verdade, especialmente a nossa geração, que quer ser livre, que quer ser... Eu falo o que eu quero, eu tenho liberdade de expressão, eu faço o que eu quero. E lá em 1 Pedro 2 tem um daqueles confrontos, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente é confrontado em todo momento a abrir mão da nossa própria justiça, autojustiça, né? Entre aspas. E em 1 Pedro 2 ele fala assim que obedeçam aos seus senhores ainda que eles sejam maus. Obedeçam aos seus senhores ainda que eles estejam errados. E ele completa dessa forma. Ele diz lá em 1 Pedro, porque é agradável a Deus que se você sofra perseguição por conta da sua consciência para com ele. Ou seja, por você saber que você está fazendo a coisa certa, você vai ser perseguido, mas isso é agradável a Deus. Então, é uma lógica reversa do mundo, porque o mundo vai falar, não, de forma alguma, se está sendo perseguido, tá errado. O cara tá errado também, tem que fazer uma rebelião, tem que quebrar. Eu não tô dizendo aqui que a gente tem que ser ovelha de olho fechado, ouvido fechado, e é tudo sim senhor, sim senhora, e pronto, amém, aleluia pra tudo. Não, de forma alguma. Em 2013 eu tava na rua, eu fui lá protestar quando não era pelos 20 centavos, a gente gritou fora PT, fora Dilma, fora corrupção, aquela coisa toda, tava lá em 2013. Quando tem um protesto que eu acredito, eu vou pra rua também e faço parte disso, então não entendo que eu tô ferindo a honra das autoridades nesse momento, até porque, segundo Romanos 13, se eles não cumprem pontualmente, eles já não são servos de Deus no cargo, ou seja, eles já não são dignos de ocupar uma posição de autoridade que foi instituída por Deus. Então, eu acho que a gente tem essa questão, esse olhar, não nos faltam referências de pessoas que lutaram contra sistemas. Agora, a gente tem que entender como é que é essa luta. Davi foi ungido rei, enquanto havia um outro rei no posto. Então, a unção, a autoridade já não estava mais com Saul, embora Saul ocupasse o trono. Então, Davi foi ungido rei e ele poderia ter matado Saul, mas ele não matou. Então, quando a gente está indo contra uma política determinada, ou a gente está indo contra uma ação ou alguma coisa do tipo, a gente também tem que pensar, será que o que eu estou fazendo aqui já está indo contra a pessoa ou eu estou indo contra a ideia que é defendida por essa pessoa? Ou por todas as outras coisas, né? Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Então, não adianta eu ficar falando assim, o fulano de tal, vamos queimar a foto dele, vamos bater nele, vamos matar ele. Não é essa luta. A gente já viu na história que essa luta, ela não traz resultado. Ela só traz mais vingança, ela só traz mais ódio. Então, a Bíblia traz o como esse posicionamento deve fazer. Traz o que um governo deve fazer, que não é muito do que as pessoas acreditam hoje, porque, por exemplo, a assistência social, eu não estou dizendo que não tem que ter políticas de assistência social, mas a assistência social é o papel da igreja. A Bíblia deixa claro. A verdadeira religião é que vocês cuidem das órfãos, das viúvas, e depois vai falando o que a gente tem que fazer. Então, as pessoas falam assim, olha o pobre ali, cadê o governo? Não é cadê o governo, é olha o pobre ali, cadê a igreja? Cadê a igreja se levantando, fazendo a diferença? Porque eu acredito muito que se a gente cria um governo que é gigante, um estado gigantesco que fica lá controlando a vida de todo mundo, a gente tem um problema, porque a gente acaba criando um senhor em cima da nossa cabeça, que a gente tem que ficar pagando imposto para ele se manter, quando na verdade a gente é chamado para ter liberdade, e aí cuidar daqueles que necessitam cuidado, enfim. Sei que é uma resposta muito longa aí pra tua pergunta, mas acho que, não sei se trouxe um panorama aí. Eu acho que uma das grandes dúvidas é exatamente isso que você falou. Em Romanos 13:1, né? Não há autoridade que não tenha sido concedida por Deus. Então, Deus escolheu aquela pessoa? Não. Temos a democracia, né? Todos votam e a gente escolhe. Mas, ao mesmo tempo, você tem que, sim, respeitar. E é o que você falou. O fato de eu ir pra rua, de eu protestar, não significa que eu estou violando essa pessoa ou estou desrespeitando essa pessoa. Na verdade, estou exercendo o meu direito como cidadão de discordar de algo que essa pessoa está falando. É parte do
do jogo, segue o jogo, né? Exato. Até tem aquela passagem lá em Mateus 22 que perguntam pra ele sobre os impostos de César, sabe? E aí Jesus fala assim, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então assim, mesmo que a pessoa pode estar fazendo coisas erradas, enfim, coisas que você não concorda, mas no momento ela tá ali. Então assim, você tem que expressar sua opinião, você tem que exercer seu direito, mas você tem que sim respeitar e tentar fazer seu papel como cidadão de alertar as pessoas, de repente, levar conhecimento pras pessoas poderem saber melhor da próxima vez, né? Até que em Deuteronômio 1:13 fala assim: escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma das suas tribos, e eu os colocarei como chefes de vocês. Ou seja, é nossa obrigação escolher pessoas criteriosas, sábias, competentes. Às vezes eu sinto muito que o ser humano, né? Eu, você, todos, a gente joga muita culpa pra Deus. Não tem isso. Eu sinto muito. Tudo é isso. Ai, porque Deus... Nossa, tá acontecendo isso no mundo porque Deus... Ah, o tal político tá fazendo isso porque Deus... Quantas coisas é a gente que escolhe pra gente e aí a gente quer responsabilizar Deus? Um relacionamento, qualquer coisa, um trabalho, é a nossa responsabilidade. Não foi Deus que obrigou. E a política é a mesma coisa, cara. Então, assim, nada é permanente. Se a gente errou há 4 anos atrás, ou 2, 3 anos atrás, a gente tem uma nova chance agora, sabe? Então a gente pode correr atrás e se informar pra não cometer o mesmo erro de novo. Mas é a nossa responsabilidade, né? Com certeza. E isso faz parte do nosso jogo, assim. Eu acho que uma coisa que é importante a gente lembrar é que a gente, quando vota em alguém, a gente não tá dando uma carta branca pra pessoa fazer o que ela quiser, né? E especialmente tem uma coisa que as pessoas sempre me perguntam no Instagram e eu sempre corrijo. Sempre que eu tenho oportunidade eu corrijo. O pessoal fala assim: você apoia o fulano? Você apoia o ciclano? Você apoia aqui? Eu falei, gente, eu apoio incondicionalmente, de olho fechado, é Jesus, só. Os outros, você vai ter que ser específico. Você vai ter que me especificar aqui. O que você quer saber? Ah, se eu apoio a política tal, feita pelo fulano de tal pra resolver o problema tal. Então, isso é uma pergunta específica que você consegue dizer. Ou você apoia o candidato tal na eleição tal, você acha que ele é uma boa opção. Então, isso é uma outra coisa. Agora, falar assim, você apoia o Bolsonaro, você apoia o Dória, você apoia o Witzel, você apoia... É muito amplo e aí parece que a gente tá dando uma validação de que tudo que aquela pessoa faz ou fala tá certo. E não tá. Porque não são perfeitos, né? Então, eu não lembro de ter um político que foi eleito e que ele era perfeito. E aqueles que não foram eleitos também, que ocuparam o poder um dia, também não foram perfeitos. Então, não esse negócio de apoia, né? Não existe, vai dar ruim. Só Jesus foi perfeito. Só Jesus. Então, assim, a chance de dar ruim, e ninguém foi testado com o poder na mão até ter o poder na mão, né? Então, a gente não sabe. O poder transforma as pessoas. Então, a gente pode saber que uma coisa tá muito errada, uma coisa tá muito certa, mas tem que esperar. Então, a gente tem que calcular as informações que a gente tem e apoio é em cima de questões específicas, não é de uma forma abrangente, porque aí a gente tá sendo um brasileiro preguiçoso. Tipo, eu apoio o presidente, o governador, o deputado, eu vou apoiar eles aqui, e eles que se virem, daqui 4 anos eles me prestam contas. Isso aí, esse é um modelo que já deu errado, a gente já sabe disso. Exatamente. Agora uma pergunta, talvez um pouco polêmica, mas acho importante a gente... vamos lá. Na sua opinião, assim, sua opinião, como você acha que um cristão, a gente, né, deve se posicionar em relação ao governo atual? Qual a sua opinião em relação ao governo atual? Boa. Olha, eu acho, Jess, o seguinte, que a gente tem que olhar para 2 lados. O que foi 2018 na eleição e o que é agora, né? Vamos começar pelo agora, que tá mais presente, mais perto aqui da gente. O agora, a gente tem uma situação que ela é completamente inédita para todo mundo. Não teve um presidente que experimentou um cenário em que mais de um brasileiro morresse da mesma causa por minuto. Não teve um presidente no Brasil que enfrentou um Congresso se opondo a ele de forma tão clara e também um judiciário também se levantando de uma forma tão ativa assim. A gente nunca teve esse contexto. Isso aqui não é para defender ninguém. Isso é realmente analisando historicamente. Só o Collor talvez enfrentou tanta oposição por parte do Congresso e deu no que deu, né? Que foi um impeachment em menos de 2 anos de governo. Então, um cenário bastante complicado. No entanto, a gente tem um presidente também que não é alguém que é maleável nas suas palavras. Então, ele dá tiros para tudo que é lado, machuca a população por vezes, agrada a população nas outras vezes, enfim, tem esse cenário que já não contribui muito bem. Nisso tudo, tem espaço para muita mudança e espaço para muita coisa. O que eu acho? O fato de nós termos um presidente declaradamente cristão, que se elegeu em cima de uma cartilha de valores declaradamente cristãos, porque, tirando o Fernando Henrique, Collor, também todos que vieram depois, Lula, Dilma, todos eles se declararam serem cristãos, né? O Fernando
Fernando Henrique até que se declarou também, mas ele tinha já a questão de que ele era meio ateu, ele não acredita em Deus. Mas os outros todos se declaravam católicos. Ele se declarou católico também, mas assim, ele fez uma profissão de fé muito mais forte do que os outros. O que isso quer dizer? Quer dizer que pra nós isso sobe a régua, no sentido de a exigência e a necessidade de mostrar mais resultados sobe a régua. Quando ele se declara cristão e ele diz que ele precisa da ajuda do povo cristão para poder governar, ele assina um contrato que eu não tenho certeza se ele sabe onde ele tá se enfiando. Porque você governar debaixo de um preceito cristão é 4 vezes mais difícil do que você governar por um princípio não cristão. Sim. A sua régua moral, ela é lá em cima. A sua régua ética, ela tem que ser lá em cima também, assim, não tem espaço pra furinho, porque a Bíblia é clara, é sim, sim, não, não, é preto ou branco, não tem área cinza. Então essas negociatas, coisinha aqui, coisinha ali, já ofende a moral cristã. Então essa é a situação que a gente tá vivendo hoje. E lá em 2018, a gente tinha, pra ser bem aberto e bem transparente aqui, a gente tinha um cenário em que não tínhamos nenhum candidato com uma capacidade eleitoral no Brasil de derrubar o sistema que estava vigente nos últimos 14 anos, que teve os 2 anos de Temer. Mas a gente não tinha nenhum candidato que mostrava esse potencial. No segundo turno, então, o que você tinha opção? Você tinha uma opção que era o PT, que já tinha sido comprovadamente, estava intrínseco na raiz do partido, todo tipo de, além das ideologias que eu pessoalmente não concordo e que não consigo encontrar respaldo bíblico nenhum para as ideologias liberais, socialmente falando, que o PT defende, também tinha todas as questões de corrupção, os escândalos de corrupção. Primeiro compromisso que o Haddad, que era candidato na época, fez era de libertar o Lula assim que ele assumisse. Ele fez isso é dado, é fato, tá lá, qualquer um pode levantar, de que no primeiro dia do seu governo ele agiria para a soltura do Lula. Ou seja, passaria por uma decisão de um colegiado de juízes e de uma série de evidências. Então, como é que a gente queria que outra pessoa fosse escolhida? Não tinha. Então, eu imagino que tinha o Bolsonaro, que tinha um apelo que entrava aí com boa parte dos valores cristãos e também com boa parte dos valores de que as pessoas defendiam e ansiavam na época, mas tinha um sentimento anti-PT muito grande. Então, as pessoas que estão falando assim, eu me arrependo do que eu fiz, eu fico pensando, mas o que você faria ao contrário? Você votaria no PT? Assim, a culpa da gente ter que escolher entre um e outro, na verdade, é dos outros candidatos que foram incompetentes em fazer uma leitura correta do tempo e se colocar como uma opção mais viável. Porque eu tenho certeza que se tivéssemos outros candidatos, eles ficaram apostando naquela coisa da velha política. Ah, porque eu sou o Ciro, eu sou o Alckmin, eu sou a Marina, eu sou isso, eu tenho nome, eu tenho negócio. E ficaram confortáveiszinhos demais. E aí levaram na cabeça, né? Então, uma coisa que tem sido muito comentada também pelas pessoas é dizer, o Bolsonaro é genocida, Bolsonaro é isso. No início do ano, na verdade, quando essa crise toda começou, a gente teve uma decisão do STF que transferiu para estados e municípios a decisão a respeito de quarentena, de como é que ia funcionar, etc. Então, eu fiz uma entrevista no Instagram com o ex-ministro da Saúde, o Ricardo Barros, que foi ministro durante o governo Temer. E ele disse o seguinte, ele falou, Kriegner, entenda uma coisa, a opinião do presidente sobre cloroquina e sobre a questão de quarentena é absolutamente retórica, porque quem define no fim do dia são prefeitos e governadores. Eu falei, deputado, você não acha que o presidente, ele não tá forçando esse negócio da cloroquina aí, não tem muito estudo, como é que é esse negócio? Ele falou, cara, quando o Mandetta saiu, o Conselho Federal de Medicina já tinha aprovado o uso de cloroquina. Então, o presidente pode falar aprova, o presidente pode falar reprova, no fim do dia, quem vai assinar a aprovação ou reprovação do uso de cloroquina é o prefeito e o governador. E quem vai decidir sobre a quarentena é o município. Então, é uma decisão do STF. Então, a gente está colocando uma pressão e eu entendo o porquê. Porque o presidente foi extremamente infeliz e demonstrou empatia zero nas falas dele. Assim, e daí, é só uma gripezinha, histórico de atleta, essa coisa do tipo, não ajudou em nada. Na verdade, tá pagando preço por isso. Mas muito por causa disso, eu acho que a gente tá colocando a culpa em cima dele de coisas que ele não tem nem como resolver. Se a gente fala assim, Bolsonaro, põe decreto pra todo mundo, ninguém pode sair de casa. Ele não tem poder pra fazer isso, porque isso aí é só prefeitos e governadores que podem fazer. Então, isso é mais um princípio bíblico pra gente, que a Bíblia alerta tantas vezes sobre os que falam demais, os que não têm sabedoria. Exato. E a real é que assim, a gente tem o presidente que se declara cristão, mas ele não teve a experiência do novo nascimento. E pra gente que é cristão, a gente sabe o poder que isso tem. Você ser trabalhado no caráter de Cristo, você ser confrontado nas suas emoções, você entender que não é só o que você quer falar, o que você quer fazer, a sua alma, os seus desejos, tem um padrão que é o bíblico a ser seguido, né? E infelizmente isso não foi trabalhado nele e agora a gente tá pagando preço como nação, né? Muitas coisas que as pessoas estão questionando agora, mas quando foi lá atrás não tem como voltar no tempo por algo que tá acontecendo, que nunca aconteceu, enfim, você tava explicando das leis que foram mudadas, que o STF mudou, então assim, tem muita coisa que muitas pessoas não sabem de tudo isso e acaba julgando e também
também o próprio presidente pecou por falar demais. Exatamente. Enfim. O poder da vida e poder da morte estão na língua, né? Então a língua carrega esse poder. Exato. Então meu pai sempre falou assim pra mim, Kriegner, desde criança. Meu pai é o homem assim mais sábio que eu conheço. O falar vale prata e o calar vale ouro. Que demais. Sempre ele falou isso, desde que eu era criança. Mas quando eu era criança eu não entendia. Eu ficava assim, então fica quieto é melhor que falar, né? E até hoje ele fala isso, assim, gente, vocês falam muito. Ele é mais quieto, assim, ele é mais na dele. Fala, observa mais, escuta mais, fala menos, pensa mais. E é isso, né? Muitas vezes você tem atitudes maravilhosas, você é uma pessoa incrível, aí de repente você falou alguma coisa, pum, lá vem. Então, assim, Deus é tão maravilhoso que ele já nos alertou na Bíblia. Exatamente. A gente muitas vezes erra por falta de conhecimento, né? Então, leiam a Bíblia, gente, porque eu tenho certeza que ajuda, viu? Ajuda, né? E eu creio, né? Como você acha que um cristão que realmente teve um novo nascimento, né? Que realmente tem o alvo, deve se comportar nesse cenário atual que a gente tá vivendo? Porque até lá no Instagram eles mandaram como ser cristão nessa crise política. Como a gente deve se posicionar? Aí eu falei assim, bom, então, também não sei. Deixa eu perguntar. Não é fácil, viu? Eu acho que não tem uma resposta fácil pra isso. Eu diria, Jessica, que assim, primeira coisa é em oração. É oração e intercessão, porque é isso que a Bíblia recomenda pra gente. Concorde ou não, goste ou não do teu líder, ore por ele. Então, é isso que a gente precisa entender. E eu acredito muito no poder da oração. Quando nós oramos para as pessoas que estão à frente, isso em todo o contexto, na nossa igreja, nossa cidade, nosso estado, nossa nação, a gente recebe insights espirituais também da parte de Deus. A gente recebe revelações, downloads, coisas que ele fala conosco, que abrem a nossa visão e deixam ela um pouco menos poluída. Então, isso traz uma perspectiva que é uma perspectiva sobrenatural para um problema natural. Isso faz com que a gente esteja na frente, tenha vantagem, né? Então acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é buscar informação e entender que nós não temos que ceder a nenhuma narrativa. As pessoas, elas têm pressa para dizer, eu preciso reagir a um comentário aqui. Por exemplo, o dia que o Sérgio Moro deixou o governo, fez aquele evento, foi um chororô na nação e tudo. E eu tava transmitindo ali, fazendo uma live no Instagram, e ele falava, eu tava assistindo pelo computador, e eu tava transmitindo em silêncio, acabou, eu fiz o meu comentário. E aí o pessoal, e aí, Kriegner, o que você acha? Quem tá certo? Quem tá certo? Eu falei, gente, peraí, a gente acabou de ouvir o cara aqui, não ouvimos o presidente, a gente não sabe o que tá acontecendo, então não vou dizer pra você o que tá... E eu falei, qualquer pessoa que disser pra você o certo ou errado, o esquerdo ou direito agora, é um oportunista, porque essa pessoa não tem a verdade nas mãos também. Então ela pode falar uma besteira que ela vai ter que se retratar. Então acho que a gente não tem que ter pressa de encontrar lados e de escolher lados. Agora você vai ficar na esquerda, agora você vai ficar na direita. Não, você tem que se ter pressa em encontrar resposta e respaldo bíblico. É óbvio que isso só faz sentido pra quem é cristão. Quem não é cristão talvez vai ficar um pouco perdido no que eu tô falando, mas quem é cristão sabe do que eu tô falando, que a nossa verdade, a verdade da Bíblia, ela tá muito além e muito acima de uma esquerda e direita, de uma ideologia humana. Então eu acho que o posicionamento tem que ser em oração, tem que ser em cima da Bíblia, cosmovisão bíblica. Isso é tão crucial nos dias de hoje, da gente entender o que a palavra fala sobre isso. E em terceiro lugar, tem que ser um posicionamento que constrói e não que destrói. Então Jesus não destruiu a lei, ele cumpriu a lei. Paulo passava pelas cidades abalando a economia, ele foi apedrejado porque os caras que faziam as estátuas lá da deusa, eles ficaram tão irados contra Paulo, porque tava todo mundo se convertendo, ninguém mais comprava estátua, eles estavam perdendo dinheiro, apedrejaram o cara, deram um soco e espancaram ele. Então ele era odiado pelas pessoas que ganhavam dinheiro com religiões e afins, né? E ele quebrou esse sistema, mas ele não foi lá e disse, olha, tua deusa ali, ela é do capeta. Não, ele foi lá, pregou Jesus, fez sinais e maravilhas. Ele amou, né? Ele amou. Então, eu acho que esse ponto aqui é muito crucial. E por último, é a gente ter resultado. O mundo tá cansado do discurso evangélico. No Brasil, as pessoas conhecem o discurso evangélico. Então, se a gente falar, a gente tem um modelo de família, né? Que é um tema polêmico aí. E a questão do heterossexual, homossexual, enfim, como é que é isso? Todo mundo sabe o que a Bíblia fala e todo mundo sabe o que a gente pensa. Mas a grande real é que poucas pessoas viram o poder que existe quando você aplica os princípios bíblicos de família, o que causa naquela família. Então, eu tenho falado muito isso, que antes a gente não foi chamado por Deus, Jesus não morreu na cruz pra gente ficar discutindo no Facebook, no Instagram, se,
esse é o nosso papel, aquele é o nosso papel, pode isso, não pode aquilo. Não, isso aí é perda de tempo, que a gente tem que mostrar para as pessoas, né? Lá em Atos 4 fala que os sinédrios religiosos, eles começaram a questionar Pedro e João, falando assim, e aí, vocês estão fazendo esse milagre aí no nome de quem? Quem que vocês acham que vocês são? Vocês são tudo um bando de gente inculta, né? Iletrada, que fala na Bíblia. E aí eles, depois de falarem um monte de coisa, eles se reúnem ali, os maiores líderes locais do sinédrio, eles se reúnem e eles falam assim, o que a gente vai fazer? Porque um sinal foi feito em Jerusalém através desses homens e nós não podemos negar. Então é doido pensar isso, porque eles falaram, cara, a gente já esgotou nossa argumentação, o blá 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 já foi, só que tem uma realidade, um sinal foi feito diante de toda Jerusalém e não dá pra negar. Então o que a Jerusalém, o que a sociedade hoje busca são sinais, não é mais argumento teológico e coisa pra falar. É na prática, né? É na prática, é resultado. A Bíblia pode resolver a pobreza? Pode, então me mostra os números. A Bíblia pode curar famílias? Pode, então me mostra os números. A Bíblia pode curar vícios? Pode acabar com o problema de drogas? Então me mostra os números. E eu creio que pode. O poder de Deus, a Bíblia revelada ali, é suficiente pra isso. E lá a gente tem as estratégias. Então acho que é daí que a gente tem que se posicionar. Nossa, muito bom, exatamente, maravilhoso. Aqui a gente tem uma brincadeirinha, assim, boa. de verdadeiro ou falso. Tá. Coisas meio assim que a gente escuta, aí eu falei, deixa eu perguntar, porque acho que vai ser divertido. Tá. Jesus era esquerdista? Não era de esquerda, com certeza não era de esquerda. As pessoas pensam nisso porque ele tinha o apelo pro pobre, pro necessitado. E isso é erro nosso, porque a igreja abriu mão e deixou com que a esquerda tomasse conta dessa agenda. Mas o pobre, o necessitado, é problema nosso da igreja, nós temos que cuidar, é o coração de Jesus. Então é porque muitos falam, não, a direita só se preocupa com dinheiro e a esquerda que se preocupa com as pessoas. Isso aí é a maior distorção da realidade possível. E dizer que Jesus era esquerdista é dizer que ele apoiava uma agenda que hoje luta e milita exatamente contra aquilo que ele pregava. Jesus nunca disse para uma mulher abortar. Jesus nunca disse que a gente deveria alimentar uma máquina do Estado gigante. Jesus nunca teve apoio a nenhum regime que tirasse liberdade das pessoas. E se a gente olhar a ideologia socialista, ela vem daí. A ideologia comunista muito mais, mas a ideologia socialista também vai dizer isso, né? Então ela é perigosa nesse sentido. Porque tem gente que pensa no esquerda e pensa no vizinho. Ah, mas aquele cara, ele é de boa, ele é de esquerda. Não, eu lembro do meu professor da faculdade, que ele é de esquerda. Pera aí, gente. O cara, ele pode estar vivendo um nível aí do que é a ideologia de esquerda completa. Mas no fim dessa ideologia, lá na raiz, você vai encontrar uma ideologia estadocêntrica, você vai encontrar uma ideologia que nega a própria existência de Deus, você vai encontrar uma questão que vai contra valores que são os principais na Bíblia e que impede até que você se levante de uma forma contrária ao liberalismo em valores, assim, né? Então é uma discussão um pouco mais profunda, mas assim, em resumo, acho que pra trazer isso. Não, mas você respondeu muito bem. Eu acho que vai conseguir tirar a dúvida de muita gente, porque esclareceu pra mim. Boa. Segunda pergunta. É Deus quem escolhe todos os políticos? Acho que essa a gente já respondeu, né? Já respondemos, exatamente. Não, infelizmente não. Seria bom se eles respondessem. Somos nós. E última, o reino dos céus é na terra? Sim e não. A gente pode trazer o reino de Deus aqui na Terra, mas a gente também crê numa nova terra e um novo céu, que é o que está retratado lá em Apocalipse 21. Então, é uma nova terra e um novo céu que a gente vai viver, que é a plenitude desse reino. Agora, aqui na Terra, através do Espírito Santo e do sangue de Jesus, a gente pode trazer essas expressões do reino e ir estabelecendo sistemas que se pareçam como aquilo que a gente vai viver um dia 100% no céu. Uau, incrível! Muito obrigada, Kriegner. Eu amei o nosso bate-papo. Eu Espero também. que vocês, tenham entendido. Esclareceu muita coisa pra mim. Espero que pra vocês também, que a gente tenha aprendido. Vocês que estão ouvindo a gente até agora. Muito obrigada. E o nosso podcast não acaba aqui. A gente tem lá o Instagram, @positivamente.podcast, que a gente vai postar vários vídeos, lives. A gente faz essas perguntas pra vocês, o que vocês querem ouvir, quem vocês querem ouvir. Então participa lá pra ajudar a gente a produzir um conteúdo melhor, né? E cumprir o nosso propósito. Porque a gente acredita que a gente tá aqui literalmente pra servir, né, Kriegner? É o que você falou. Demais. O ministério é pra servir, a política é pra servir. A gente tá aqui pra servir como Jesus serviu. Ele não veio pra ser servido. Então, que a gente possa servir e ajudar da melhor forma possível. Mas eu amei o nosso papo. Nossa, foi muito legal. Eu também, gostei demais. Passou super rápido aqui. Eu acho que eu talvez me empolguei aqui, mas fiquei... Eu amei também, gente. Que Sigam legal. o Kriegner lá no Instagram dele, porque eu tenho aprendido muito. @Kriegner. Exato. Sigam ele lá. Tenho certeza que vocês vão conseguir tirar suas próprias conclusões
conclusões de uma maneira melhor, né? Porque é isso, Legal. né, Krigner? A gente não pode acreditar em tudo que as pessoas falam. A gente tem que tirar as nossas próprias conclusões, né? Nem no que eu falo, hein? Por favor. Tudo que eu falei aqui, gente, vai estudar, ora em cima, vê se você concorda. Não me tenha como verdade absoluta, não, pelo amor de Deus. Eu acho isso sensacional, porque ninguém é o dono da razão, né? E você no seu Instagram fala muito isso. Vai estudar, vai ler você, vai tirar a sua opinião você. Eu tô aqui como um porta-voz daquilo que eu conheço e acredito, mas você tem que tirar suas próprias conclusões, né? Exatamente, é a coisa mais necessária pra agora. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui, de verdade. Ai, de nada, foi muito bom, gente. Muito obrigada. A gente se vê semana que vem, às terças, às 19 horas. Um beijo, Krigner, um beijo, galera. Beijo, valeu, tchau, tchau.